Bom, pessoal, eu me chamo Evaldo Graciliano e depois que eu gravei alguns vídeos sobre sistemas operacionais, vocês me pediram para gravar mais vídeos e eu atendi. O que a gente vai fazer nessa aula, basicamente, é calcular o endereço de rede desse IP aqui e essa máscara, calcular os hosts, na verdade, os endereços que vão ser usados nos hosts e o broadcast, qual é o endereço IP que representa o broadcast. O que vocês vão precisar saber, primeiro, é converter um número decimal para binário e um número binário para decimal e entender também como funciona o IPv4. Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo aqui, certo? Podem ficar tranquilos. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o endereço IP é constituído por 4 octetos, ou seja, por 32 bits divididos em 8 bits. Tá? O que é que eu quis dizer com isso? Que esse endereço aqui, ele é representado por 8 bits. Esse número aqui também, esse decimal é por 8 bits, esse é por 8 e esse é por 8. Quando você soma 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou seja, 4 vezes 8, né, dá 32. Vamos fazer isso na prática para entender. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é endereço da rede. Seu professor colocou lá na prova, ou vai colocar, né? Se você está aqui estudando desesperado para a prova, ele, ele colocou um endereço IP e quer que um endereço IP em uma máscara e quer que você diga qual é o endereço da rede a partir disso. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu gosto muito de seguir um método claro, esclarecido para fazer as coisas, para você chegar nesse endereço, você precisa, primeiro passo é olhar isso daqui e converter o IP para binário. E como é que você faz isso? Os números binários são 0 e 1. O computador só entende isso, né? Toda a estrutura é baseada nisso. Então, pelo menos até hoje, ele só entende 0 e 1. E sabendo disso, você precisa criar essa listinha aqui que eu vou fazer agora, que significa o quê? Eu tenho 0 e 1, certo? 0 e 1 significa que eu tenho duas possibilidades. E quantos bits eu tenho? Eu falei para vocês que são octetos, ou seja, são 8 bits, que me trazem 8 possibilidades, contando do zero, né? Porque o zero aqui é válido. Então eu preciso construir essa listinha aqui para ficar mais fácil de eu conseguir converter as coisas, os números decimais para binários e vice-versa. Vocês vão ver por quê. Não quero que vocês decorem essa lista, é só vocês pensarem que vocês têm duas possibilidades, que é o 0 ou é 1, que representa esse 2 aqui, e que você tem mais 8 possibilidades, que são os 8 bits que formam um endereço aqui. Então não precisa decorar nada, certo? Eu deveria pausar o vídeo, mas não vou pausar porque eu gosto de fazer mesmo passo a passo. Porque às vezes vocês veem o vídeo e acham que a gente consegue fazer rápido e tal, porque já está acostumado. Com o tempo melhora, mas vocês vão sentir certa dificuldade e isso é normal. Até o 2 elevado a 7. Por que não é 2 elevado a 8? Porque se eu colocar o 8 aqui, a gente vai ter 9 possibilidades, né? Quer dizer, a gente vai ter 9 possibilidades. Aqui é uma possibilidade, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque o zero conta. Geralmente o pessoal se confunde bastante com isso em computação, porque esquece que o zero é uma possibilidade. Beleza. Como é que eu vou fazer agora para converter cada número desse, cada decimal desse em binário? Vamos isolar, né? Que aí a gente vai por parte. Primeiro eu vou converter 172. Como é que eu vou converter 172? Eu vou olhar para essa lista aqui e vou pensar qual é o número que mais me aproxima de 172. É o 128. Então, o primeiro bit aqui, ele vai ser 1. Ah, por que ele vai ser 1? Porque eu vou utilizar esse bit. É como se ele fosse esse aqui, ó, esse 2 elevado a 7. O segundo bit eu vou utilizar ou não? Como é que eu sei disso? Eu posso pegar a calculadora aqui. Se você tiver numa prova que não pode usar, né, você vai ter que fazer na mão. Conta de somar. Coisa mais fácil do mundo. 128 mais 64. 192. 192 é maior do que 172. O que é que isso significa? Que eu não posso usar esse bit aqui. Então, se eu não vou utilizá-lo, não significa que eu não vou escrevê-lo, mas eu vou representá-lo como zero. Então, aqui você coloca zero. O 32 eu vou utilizar? Não sei, vou fazer a conta aqui para ver.
seria 128 mais 32. Vai dar 160. Então eu vou utilizá-lo, porque eu ainda não passei do 172. E se eu somar 160 mais o 16, percebam que eu estou percorrendo isso aqui, ó, daqui até o 1 aqui em cima. Se eu usar o 16, eu conseguiria 160 mais 16 vai dar quanto? 176. Eu também passo do 172, então eu não vou usar o 32. Eu não vou, desculpa, o 16. Eu não vou usar o 16, na verdade. Eu não usei o 64 e não vou usar o 16. Então ele vai ser aqui também zero. Agora eu tenho aqui 100 e aqui foi quando passou, né, do número. Eu tenho aqui agora 176. 176 não, galera. Tá 172. Seria o 168 que eu já tinha somado antes, né? Tá bagunçado essas contas. Vamos lá. Seria 128 mais 32. Beleza? É o que eu tenho ali em tela. Vamos lá, 160. Eu preciso basicamente de 12, né? Se vocês forem pensar aqui, de 160 para 172, eu preciso de 12. Só que eu parei aqui no quarto bit, que foi o 16, e eu disse que eu não vou usar. Eu preciso de 8 e de 4, porque são os dois maiores números para eu chegar no 172, né? Depois desses aqui de baixo. Então vai ser 1 e 1 aqui. 1 para representar o 8, 1 para representar o 4. Vai ser isso aqui e vai ser isso aqui. Pronto. Só que aqui eu só tenho 6 bits e eu disse para vocês que é um octeto, são 8. Então vocês precisam completar com 0. 0 e 0. Que aqui significaria, representaria o 2 e aqui representaria o 1. Beleza, eu não vou ficar mais fazendo assim nos outros não, para a gente adiantar. Como é que eu represento o 15? Só de olhar aqui eu já sei que 128 é muito grande, então vai ser 0. Eu sei que 64 é muito grande também, vai ser 0 também. 32 é muito grande. 16, ó, para eu chegar no 15, ainda é muito grande. Passou perto, mas ainda é muito grande. Então vem o 8. O 8 me serve. O 4 também me serve, porque 8 mais 4 é 12. O 2 me serve, porque vai dar 14. E o 1 é 15. Dica importante: todo número ímpar termina com 1 no final, mas os números pares terminam com 0. Então também é um jeito de você dar aquela verificada rápida. O 20, a mesma coisa, 128 é muito grande, então ele vai representar como 0. 64 também, 32 também, 16 me serve agora. O 8, se eu somar 16 mais 8 dá 24, e eu preciso de 20, então o 8 vai precisar ser 0 para o 4 ser 1. Então 16 mais 4, 20. Eu tenho 6 bits completo com 0 e 0. E agora estou chegando aqui no finalzinho. Deixa eu chegar isso daqui para o lado, para não bagunçar ali. Chegar mais pra cá. Tô subindo uma ladeirinha que nem em papel de ofício. Eu escrevo exatamente desse jeito. Pronto. Agora a gente precisa chegar no 18. Olhando a lista aqui, a gente já sabe que esses 3 vai ser 0, porque todo mundo passa de 18, certo? O 16 vai ser 1, porque eu preciso do 16. Não preciso do 8, porque 16 mais 8 dá 24. Não preciso do 4, porque vai dar 20. Só que 16 mais 2 dá 18, então eu preciso do 2. Todo número par termina com 0. Tem 8 bits aqui. Ok, pessoal. Agora, então o primeiro passo para achar o endereço da rede foi converter o IP que nos foi dado para binário. A outra coisa que você precisa fazer agora é representar a máscara de rede, ou seja, esse barra 28 aqui, de maneira binária também. E como é que a gente faz isso? As máscaras elas são representadas por sequências de uns. E o que eu quero dizer com isso é que se você vê uma máscara representada assim, ela está incorreta, porque depois do zero tem que vir zero, é sequência de zeros, ou sequências de uns. Essa sequência aqui de uns na máscara não pode ser interrompida. Vocês vão entender por que eu estou explicando isso. Porque eu preciso representar esse 28. Como é que eu faço isso? Sequências de um. Chego aqui, é, eu vou escrever de outra cor para ficar melhor de identificar, que isso daqui é a máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ou seja, primeiro octeto completo. Eu preciso de representar 28 bits número 1 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, eita, 5, 6, 7, 8. 16, já foi 8 aqui, mais 8 aqui, vai mais 8 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho 24. Para 28 eu preciso de mais 4. Deixa eu só colocar o ponto aqui. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0. Ou seja, daqui para cá eu tenho 28 bits números 1. Veja que quando eu coloquei o primeiro 0 aqui, eu completei, né? Para chegar nos 8 bits que faltava. Porque senão só ficariam 4 bits aqui. Agora, temos uma operação de AND aqui, que é uma multiplicação, né, entre binário. Onde tiver 0, o resultado dá 0. Onde tiver 1 e 1, o resultado dá 1. Fácil demais. Então aqui, ó, tem um 0, eu já sei que o resultado é 0. Tem 0, o resultado é 0. Tem 0, o resultado é 0. Aqui, 1 e 1. Então o resultado é 1. O resto tudo 0, ó, porque aqui tem 3 zeros. Então eu já sei que aqui embaixo o resultado vai ser tudo 0. Beleza, tô descendo umas ladeiras aí. Aqui também tem dois zeros no início, então eu já sei que vai ser 0 e 0. Aqui eu tenho 1 e 1, vai ser 1. Aqui tem 0, vai ser 0 de novo. Aqui vai ser 1. 3 zeros. 1, 2, 3. Agora eu vou ter aqui ó, uma sequência de 1s. 1, 2, 3, 4. Já sei que aqui é tudo 1. E aqui sequência de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E agora, a última fileira aqui, né? 0 e 0. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 0, 1, 0 e 1. Não tem dúvida nenhuma, né, galera? Aqui, onde tiver 0 é 0, onde tiver 1 e 1 é 1. Não tem o que discutir aqui. Beleza. Aqui a gente já achou da maneira binária, né? Com números binários, qual é o endereço da rede. Agora o que a gente precisa fazer é converter esses números aqui para decimal. E finalmente a gente achou o endereço da rede, certo? Vamos lá então converter esse número aqui que está lindo, né? Para não dizer o contrário, para decimal. Aqui ó, é muito fácil, galera. É o caminho inverso do que a gente estava fazendo, né? Seria o que aqui? Eu sei que esse primeiro bit aqui é o 128, então eu escrevo ele aqui. O segundo bit é 0, então eu não vou escrever ele aqui. Eu vou descartar esse 64, porque ele está zerado aqui. Mas depois dele vem o 32, que está aceso, né? É 1. Então eu somo mais 32. Depois do 32 vem 16 e ele está apagado. E depois vem o 8 e vem o 4. Então aqui mais 8, mais 4. Que número é esse? Eu não faço a mínima ideia. Mas vou somar para saber. E a gente vai ter 128 mais 32 mais 8 mais 4. 172. Então, eu escrevo aqui 172. Agora o número de cá. Eu já sei que eu não vou usar esses 4. Vocês já sabem por quê. Porque eles estão como zero aqui. Então, eu só vou usar esses números aqui. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Beleza. Só que eu vou apagar esses riscos aqui para não atrapalhar, né? E vou escrever o 15 de novo. Ponto. Aqui eu tenho 3 zeros, então eu vou descartar esses 3. Vai ser 16 mais. Depois do 16 eu tenho mais um zero e tenho um 1. Então 16 mais 4 vai dar 20. Ok. Mas a soma aqui vai ser. Opa, soma não. Aqui é ponto. A soma é do último octeto aqui agora. Aqui eu já somei também. Só preciso saber agora qual é o decimal que representa esse último octeto. Só tem um aceso. Então eu sei que aqui vai ser 0, 0, 0, certo? E eu tenho o 16 aqui aceso. Então, isso significa que essa máscara
é 172.15.20.16. Essa máscara não, galera, perdão. Esse endereço de rede. Esse endereço de rede aqui representado por essa máscara e esse IP aqui. Essa máscara, quando eu aplico essa máscara aqui nesse IP, é esse endereço de rede que eu tenho, certo? Então isso precisa ficar claro aí para vocês. Bom, agora a gente vai encontrar o endereço de broadcast. É muito simples. A gente já encontrou aqui o endereço da rede, que é esse endereço todo aqui binário, certo? Como é que eu faço para saber quem é agora o endereço de broadcast? E quem é esse endereço broadcast, galera? Na prática, né? Esse endereço broadcast eu quero escrever ele preto. Pronto. Esse endereço broadcast na prática é o endereço que vai falar com todas as máquinas. Por exemplo, é bom que vocês vão ver na prática. Eu tenho aqui, sei lá, 4 computadores. Se eu quiser, a partir desse aqui, a partir desse computador, falar com esse, numa única mensagem, eu mando uma mensagem só que fala com todo mundo, eu vou usar o endereço broadcast, porque ele é o último endereço dessa rede, e essa mensagem vai para todos os hosts. Calma que a gente vai calcular também os hosts. A gente vai saber como é que calcula os hosts, fiquem tranquilos. É só eu pegar essa máscara toda aqui de rede e substituir os bits dos hosts por um. Aí vocês vão falar, como assim? Eu falei para vocês que cada espaço desse aqui, cada octeto, é, na realidade que o endereço IP tem 4 octetos, ou seja, 8, 16, 24, 32 bits. Só que essa máscara aqui só tem 32 bits, significa que eu preciso de 4 bits para completar essa máscara. E são justamente esses 4 bits que eles são ocupados para os hosts. Então, vocês precisam entender a fórmula que eu vou usar para fazer o endereço de broadcast. É simplesmente pegar o endereço da rede e substituir os zeros, que seriam os zeros utilizados para formar o endereço dos hosts, que seriam as máquinas na rede, eu vou transformar esses zeros em uns. Se vocês fizerem isso 1000 vezes, vai dar certo, porque é desse jeito que funciona. Então eu poderia copiar todo esse endereço aqui, que eu já sei que é 172 aqui, é 15 aqui, é 20 aqui, e só substituir esse carinha aqui por um. Então é justamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, eu vou repetir isso aqui, ó. Isso aqui eu vou repetir, substituindo esses zeros aqui por um. Então, ó, 0, 0, 0, 1. Aí vocês vão me perguntar, e por que que esses zeros da frente você não vai substituir? Porque esses zeros da frente fazem parte do endereço da rede. Quem faz parte do endereço de host é esse daqui. Por quê? Porque os endereços da rede foram os 28 bits aqui, ó. Esses 4 estão fora desse 28. Eu vou ensinar para vocês também um jeito de fazer isso com número, não ter que ficar olhando aqui. Mas enfim, aqui tem 4 bits que eu vou transformar em 1. Pronto. Agora, esse número aqui representa que número? Eu vou fazer essa conta. 0 eu descarto, 0 eu descarto. Opa, vocês não vão entender, né, desse jeito. O primeiro dígito aqui é o 128, eu vou descartar porque está zerado. O daqui seria o 64, eu vou descartar porque está zerado. O daqui, o 32, eu vou descartar porque está zerado. Então, todos os uns aqui acesos são os números que eu vou somar. Então, eu vou somar 16 mais 8, mais 4, mais 2 e mais 1. Isso daqui vai dar 24, né? Mais 4, 28, 30, 31. Então, esse número aqui representa o número 31. Significa que o endereço broadcast dessa rede é 172.15.31, certo? Esse é o endereço broadcast, ou seja, dentro dessa rede, se eu mandar uma mensagem para esse endereço aqui, essa mensagem vai chegar em todas as máquinas hosts que estão nessa rede. E agora, como é que eu faço para saber qual é o endereço de host disso daqui? Fiquei sem espaço, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou chegar mais para baixo aqui, ou para o lado, sei lá. Peraí. Vamos lá. Pronto. Chegar aqui para o canto o endereço broadcast para fazer isso daqui. Como é que eu calculo, galera, os hosts? É fácil demais. Primeiro, eu já sei quantos hosts vão ter aqui. Porque o que é que eu preciso fazer? 32,
que é o total de bits, menos os bits da rede, que é esses 28 aqui, né, da máscara, menos 2. Aí vocês vão falar menos 2 por quê? Vocês vão entender. Primeiro aqui daria, né? é, Não, tá errado, galera. Eu faria 32 menos 28 para achar quantos bits eu tenho para representar os hosts, que seria 4 bits. E como eu tenho 4 bits para representar os hosts, eu teria de fazer 2 elevado a 4 e isso daria 16. Então, isso significa que para essa estrutura aqui, com esse IP, essa máscara, eu tenho 16 IPs válidos, ou seja, 16 IPs que eu posso utilizar. Só que eu preciso retirar desses 16 um IP para ser o endereço de broadcast, certo? E outro IP para ser o endereço da rede. Então isso significa que no fim das contas, endereços válidos para utilizar, eu só tenho 14. Inclusive tem provas que caem essa pergunta, porque esses 16 são endereços que eu posso atribuir, mas para os hosts, ou seja, para as máquinas que vão utilizar, para os nós que estão na rede, eu só tenho 14 endereços. Então, aqui eu ensinei vocês a chegar no número, que são esses 14 endereços. Agora, qual é esse número? Como saber quais são esses IPs? Eu quero saber agora qual é o IP. Aí vocês vão usar uma outra formulazinha. Os hosts serão 172, que é o endereço de rede já, para calcular o host inicial, né? Com que IP ele inicia. É o endereço da rede, que a gente já calculou. Só que eu vou pegar todo esse endereço aqui da rede, ó, e aqui no final, onde era 0, eu vou substituir por 1. Só é fazer isso, pegar o endereço da rede e no último bit substituir por 1. Aí vocês vão me perguntar assim, ou vão lembrar, né? Quem estiver bem atento, que eu falei que quando o número termina com 1, ele é ímpar. Então, se isso daqui antes era 16, que era o endereço de rede, mais 1 aqui no final, e esse 1 aqui representa 1, também em decimal, eu vou somar mais 1. Então, eu vou ter 16 mais 1, 17. E o final, para achar o endereço das máquinas finais, eu vou pegar o broadcast, que é esse P aqui, que a gente substituiu aqui tudo por 1, né? Que era desse último octeto. E ao invés de deixar o bit 1 aqui, eu vou cortar ele e vou colocar 0. Então eu vou ter aqui 31 menos 1, porque esse último bit era 1, ele vai ser 30. Então no final o que é que a gente vai ter? Que o endereço de rede ficou bem bagunçado esse quadro aqui, né? Eu vou abrir um novo aqui, mas só que aí eu vou perder isso aí. Mas enfim, a gente vai ter o quê? Que o endereço de rede foi 172 dessa rede 15.20.16, certo? E como é que a gente fez para chegar nisso? Eu vou deixar a fórmula aqui na descrição do vídeo para calcular cada item. Como a gente fez para calcular o endereço da rede, como a gente fez para calcular o endereço de broadcast, certo? E como a gente fez para calcular esses hosts, que para achar o número, eu pego 32, né, que é o número total, tiro, faço menos 28, ou menos a máscara que vão me dar, pego esse resultado e coloco ele como expoente do 2, que é a possibilidade, né, 0 ou 1. E aí vai dar 16, 16 endereços válidos, menos 2, que é um endereço da rede, e um do endereço broadcast. Então eu tenho 14 máquinas aqui, que podem, 14 hosts, mais 16 endereços válidos. E para eu achar o IP desses hosts, é só eu pegar o endereço da rede, trocar o dígito, o último bit aqui, que é 0 por 1, e aí eu vou achar o primeiro endereço, que é esse, e depois é só eu pegar o endereço de broadcast, que seria com esse final aqui, que a gente já calculou, e tirar o 1 e colocar 0. E aí eu vou ter a resposta. Esse endereço de broadcast aqui, galera, é isso tudo aqui, é porque eu não quis repetir. É isso tudo, mas essa troca aqui que eu fiz, de modificar os bits que eram 0, que estavam destinados aos hosts, eu alterei por 1 para achar quem era o broadcast. A tela ficou um pouco bagunçada, mas eu espero que vocês tenham entendido, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o que é que eu fiz para achar cada endereço, apesar de eu ter falado no vídeo, vocês podem anotar. Mas eu vou deixar também bem resumido para vocês, espero que vocês tenham entendido e quem ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder.